Bom dia! A paz do Senhor, meus amados. Hoje é dia 12 de setembro e nós vamos dar início ao nosso dia, inclinando as nossas cabeças, fechando os nossos olhos e fazendo uma oração ao Senhor. Amém? Então repitam comigo. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho te pedir a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensiva, mansa e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. Não ver senão o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, e que só de bênção se enche meu espírito. E todos quantos se achegarem a mim, sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Senhor, tu podes todas as coisas. Tu podes me conceder a graça que eu tanto almejo. Então cria, Senhor, as possibilidades para a realização dos meus desejos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje a nossa meditação está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amados, por 3 vezes nas suas 2 cartas a Timóteo, Paulo usa o mesmo par de palavras, guardar e depósito. Por meio dessas 2 palavras, nós podemos perceber a relação estreita entre o servo e Deus. Depois de comentar sobre o seu trabalho de pregar e ensinar o evangelho, Paulo diz que estava sofrendo. Porém, ele não se envergonhava porque sabia em quem confiava e que estava certo de que Deus era poderoso para guardar o seu depósito até o grande dia. Ou seja, uma das características para um relacionamento estreito é o servo fiel confiar em Deus. Embora Paulo tenha escrito estas cartas a Timóteo enquanto aguardava sua execução, uma das mensagens importantes é sobre a vida. Ele vivia em conformidade com a promessa de vida que está em Cristo Jesus. Quando ele entrou em comunhão com Cristo, Paulo depositou a sua vida nas mãos de Deus. E quando encarou a morte iminente, permaneceu firme na confiança da vida eterna que ele teria com o Senhor, o seu Salvador. Uma outra característica para um relacionamento estreito é a confiança de Deus no seu servo fiel. Nesse caso, é Deus que deposita e o homem guarda. Paulo disse a Timóteo: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Quando o homem se reconcilia com Deus, o Senhor investe nele. E quando Deus capacita um homem para servir, como fez com Timóteo, ele espera dedicação e diligência desse servo. A comunhão entre o Senhor e o homem envolve investimento dos 2 lados. E precisamos ter cuidado, porque nós podemos perder o depósito, permitindo que alguém tire a nossa atenção da verdade revelada por Deus, para guiar a nossa vida e o nosso trabalho. Se Timóteo desse importância à falsa sabedoria, ele não estaria protegendo e cuidando do depósito colocado nas suas mãos. Mas o Espírito Santo habitava nele e havia lhe revelado a verdade sobre o Evangelho. Se ele deixasse essa verdade para seguir as coisas profanas inventadas pelos homens, ele perderia sua comunhão com o Senhor.
Então, meus amados, se Deus é fiel, então sejamos fiéis também em guardar firme o que Ele nos confiou. Leiam Hebreus capítulo 3. Paulo colocou sua confiança nas promessas de Jesus e no poder de Deus. Ele afirmou que as suas decisões em Cristo eram corretas e a sua fé estava bem colocada. Paulo também sabia que em breve iria deixar esse mundo. E ele fala da sua execução iminente em termos bem claros, não reclamando e nem com apreensão. Ele encara a morte com a tranquilidade e a confiança que vem da sua expectativa irresistível da vitória completa e eterna, logo após a luta final. A tragédia pior e mais devastadora não era sair do mundo, mas sim sair deste mundo despreparado para encontrar e ficar diante de Deus no julgamento. E isso nos faz refletir nessa manhã. Nós estamos preparados para deixar esse mundo e encontrar Cristo? Ou, pelo menos, estamos nos preparando? Ou mesmo frequentando igreja, ainda estamos mais apegados às coisas do mundo? Paulo colocou sua confiança em Jesus e então a morte não assustou. O objeto da fé e da confiança de Paulo era o próprio Jesus, que morreu na cruz como uma forma de demonstração poderosa do amor do Pai e do Filho conosco. Paulo cria que sua vida havia sido tão produtiva porque Jesus havia dado um significado a ela. E você já tem esse sentimento? Você já conseguiu perceber o significado da sua vida? Você já conseguiu reconhecer Deus dando um significado para a sua vida? Paulo cria em Jesus como seu Senhor e seu Deus, e que ele certamente era o único caminho para chegar ao Pai. Paulo acreditava na mensagem de Jesus sobre a preparação para sair desse mundo. Paulo sabia que o Senhor iria olhar por ele e nunca o deixaria ser tentado além da sua capacidade de resistir. Assim como Paulo, devemos ter esse mesmo tipo de confiança, sabendo que, se não for em Cristo, qualquer confiança é baseada em esperança falsa. Para nos chegar a Deus, nós temos que crer que Ele existe e confiar nas suas promessas dadas através do seu Filho. Crer em Jesus significa obedecer. O relacionamento de Paulo com Jesus havia tornado a sua crença em conhecimento. Foi como escalar uma montanha. Quanto mais alta a pessoa for, mais longe ela vai enxergar. E quanto mais longe ela enxergar, mais ela vai conhecer. Quanto mais Paulo via a presença de Deus na sua vida, mais ele sabia que colocar sua confiança em Jesus era a melhor escolha que ele poderia fazer. E com a gente não é diferente, meus amados. Quando nos aproximamos de Deus, nós vemos e podemos até sentir a presença de Deus na nossa vida nos mínimos detalhes. Conforme nos aproximamos mais e mais, nós começamos a pensar e falar cada vez mais sobre a vida eterna. Leia Hebreus capítulo 7. A verdadeira questão é: estamos perto de Deus a ponto de enxergar e sentir Ele trabalhando nas nossas vidas? Ou nós acreditamos em Deus, confiamos em Deus quando as coisas estão a nosso favor? Quando as coisas não acontecem quando queremos, agimos com ingratidão e nos recusamos a aceitar que Deus está trabalhando? Reflita sobre isso. Com certeza vão acontecer coisas longe do nosso entendimento, coisas que não podemos entender agora. Mas existem muitas outras coisas que podemos. E de qualquer forma, o cristão, ele não vive por vista, ele vive pela fé. Nós não precisamos saber e nem ver, apenas crer. Se o relacionamento de alguém com Deus for tão vazio a ponto dessa pessoa não ter certeza de nada, precisa mudar esse quadro. Isso está errado. Jesus é poderoso para guardar e manter seguro aos seus cuidados aquilo que lhe entregamos. E quando entregamos a Ele nossas vidas e nossas almas, precisamos crer que Ele é poderoso para guardar a nossa salvação eterna até aquele dia. E essa foi outra razão para a confiança de Paulo em Jesus. Que Jesus não é apenas poderoso para salvar,
mas para salvar para sempre aqueles que se chegam. Enquanto vivermos pela fé, o poder de Deus vai nos manter seguros. Nós somos como as suas ovelhas, nós temos que continuar a seguir a sua voz. Tiago diz que chegar a Deus, se a chegar a Deus, envolve se submeter à vontade do Senhor e resistir a Satanás. Tiago capítulo 4. A nossa confiança no Senhor precisa ser tão forte quanto a de Paulo. Nós também precisamos acreditar que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito. A nossa fé é o que irá nos ajudar a viver na esperança e nos levará à vida eterna. Amém? Então fica para a sua meditação de hoje. Por cuja causa padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Em quem você tem crido? Tenha um dia abençoado em nome de Jesus e até amanhã.